Hoje vamos continuar a explorar o uso destes sensores SCT, que são pequenos transformadores de corrente em conjunto com o Arduino. E vou mostrar para vocês um código-fonte para realizar a leitura direta deste sensor sem o uso de bibliotecas. E este código pode ser facilmente adaptado para qualquer microcontrolador. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Boxing PID e vamos dar uma olhadinha neste código logo depois da vinheta. Antes de nós prosseguirmos, é importante destacar o porquê de utilizar este código em detrimento da biblioteca emonlib. Obviamente, a emonlib ela tem várias vantagens, como, por exemplo, você consegue efetuar vários cálculos como fator de potência diretamente pela biblioteca. Entretanto, na minha humilde opinião, essa biblioteca ela é muito lenta. Ela consome muitos ciclos de processamento para realizar algo que é relativamente básico, encontrar o pico da senoide e conseguir fazer a tradução, o cálculo para a obtenção de corrente. E quando se trata em sistemas de medição de potência, esta velocidade de aquisição ela pode ser muito importante, principalmente se você quiser calcular fator de potência e outras grandezas. Então, neste vídeo, vamos mostrar aqui um código-fonte fácil de ser entendido, fácil de ser adaptado para qualquer microcontrolador e principalmente que vai consumir bem menos ciclos e deixar tudo muito mais rápido. Então agora chega de blá blá blá, vamos dar uma olhadinha nisso. Ok, pessoal, então aqui está o nosso código. Na primeira linha temos uma define, ela vai definir iterations. Aqui estamos utilizando por enquanto o valor 400. Esse iterations é o parâmetro que nós vamos utilizar para dizer quantas vezes o laço for ele vai rodar para fatiarmos e analisarmos a senoide. Basicamente, a nossa senoide precisará ser analisada em vários ciclos para tentarmos encontrar qual é o pico e o vale, ou seja, o valor máximo e o valor mínimo que a nossa senoide tem para assim obtermos a amplitude em nível de tensão e depois convertermos isso para o equivalente do valor de engenharia, que é a corrente. Então, na sequência, linha 3, temos o nosso protótipo de função, a função ler corrente. Podem observar que ela retorna um valor float, já vai retornar o valor de corrente para nós bonitinho. Na função setup, nós temos a definição do pino A0 como uma entrada e a inicialização da porta serial em 115 e 200. Aqui na função loop, nós teremos o seguinte, linha 14, declaração da variável corrente do tipo float, e ela já vai receber o resultado de leitura da função ler corrente. Também temos nas linhas 16 e 17 o serial print, onde nós vamos escrever através da wart valor lido, dois pontos, espaço, e em sequência corrente. Então vai aparecer aqui valor lido, dois pontos, espaço, e a corrente lida a partir do nosso sensor SCT, que no nosso caso vai ser simulado através do gerador de função. Aqui temos um delay de 500 milissegundos, porque isso vai ficar correndo muito rapidamente na tela. Aí vai facilitar um pouco para nós conseguirmos observar os valores lidos. Linha 23 temos a função ler corrente. Ela começa com a declaração de um monte de variáveis e arrays, onde nós temos o array temp, que é inteiro, vamos utilizá-lo para armazenar valores temporários da leitura do ADC, para assim conseguirmos encontrar qual é o pico e o vale da senoide. Temos também uma variável PCMVal, será utilizada para armazenarmos o valor de leitura do ADC a cada ciclo iterativo, e temos também duas variáveis float, relvolt e ampere. Essa daqui vai ser utilizada para armazenarmos o valor de amplitude de tensão da nossa senoide e depois ampere para armazenarmos o valor convertido. Linha 28, um signet short para um array de duas posições peak, onde nós vamos armazenar o valor de pico localizado durante a nossa análise iterativa. Linha 30 até 33, nós temos a inicialização de todos esses arrays. O array temp posição 0 vai ser inicializado em 0, esse cara aqui vai ser utilizado para localizarmos o pico da senoide, e temp posição 1 vai ser inicializado em 1024, utilizado para localizarmos o vale da senoide. E o array peak vai ser inicializado com suas posições em 0. Linha 35, nós temos o nosso laço for, onde vamos fazer a busca iterativa pelo pico e pelo vale da senoide.
temos linha 37, PCM-Val, recebendo a leitura do nosso pino A0. E aí nós teremos dois ifs. O primeiro deles vai localizar o pico. Então, se temp0 for menor do que PCM-Val, ele vai entrar aqui e vai atualizar temp0. A ideia aqui é nós conseguirmos perceber se a senoide ainda está subindo em valor ou se já está descendo em valor. Se estiver subindo em valor, vamos supor que a nossa senoide ela vai oscilar em torno do valor PCM 512. Então, se estiver subindo o valor, vamos supor que ele está indo em direção ao pico. Então vai dar ali 512, 0 é menor que 512, temp 0 está em 0, né? Nós recém-inicializamos ele aqui. Então, temp, posição 0, está em 0. 0 é menor que 512? É. Então ele entra aqui e atualiza. Descarrega PCM-Val para temp posição 0. Então agora temos 512 aqui dentro. Próximo ciclo. Efetua a leitura de novo e agora o PCM-Val está em 520. Temp 0 é menor do que 520? É. Era 512 o valor que nós tínhamos. Então ele entra aqui e atualiza. 520. Próximo ciclo. Chegou em 800 o valor. Então, temp posição 0 é menor do que PCM-Val, que está com o valor 800? Sim, 520 é menor do que 800. Então ele entra aqui e atualiza temp 0 para o valor 800. Mas aconteceu que no próximo ciclo ele fez a leitura e o valor que ele leu foi 750. Então temp 0, que é 800, é menor do que 750? Não, não é. Então ele vai saltar isso aqui e vai guardar este valor de pico localizado, que é 800. Agora, aqui nós estamos verificando pelo valor mínimo, pelo vale da nossa senoide. Lembrem-se que a nossa senoide está centralizada em 500. Então, o que vai acontecer? Temp 1 foi inicializado em 1024. Se nós estamos no comecinho do nosso ciclo, então PCM-Val vai ter lido o valor central, que é 500, 512. Aí, o que vai acontecer? Temp 1 é maior do que PCM-Val? É 1024, 1024 é maior do que 512. Então ele entra aqui e descarrega PCM-Val para temp 1, 512. Próximo ciclo, ele começou a descer agora para o semiciclo inferior. E aí ele chegou no valor 450. Temp posição 1, que tem 512 dentro, é menor do que PCM-Val? Não, não é. PCM-Val 450. Então ele entra aqui e atualiza, 450. Continuando, agora ele fez uma nova leitura e o valor que ele encontrou ali foi 200. Encontrou o valor 200. O que nós tínhamos aqui? 450. 450 é maior do que 200? É maior. Então ele entra aqui e coloca o valor 200 dentro de temp posição 1. Próximo ciclo, ele começou a subir de novo. Ele está voltando para o semiciclo superior. Então ele vai estar com o valor, por exemplo, 300. Temp 1 está com 200. 200 é maior do que 300? Não, não é. Então ele não entra aqui. O valor do vale da nossa senoide vai ser 200. Então nós encontramos aqui o pico de 800 e aqui nós encontramos o pico de 200. Na sequência, quando ele terminar todo este laço iterativo, ele vai então fazer o cálculo da amplitude de tensão. O que ele vai fazer? Vai pegar o valor de pico, que está em temp 0, e que é 800, e vai subtrair o valor de vale, que é 200. 800 menos 200 vai dar quanto? Vai dar 600. Então, ele tem 600 níveis PCM de amplitude para o nosso sistema. Só que isto para nós não diz nada, nós precisamos converter isso para tensão. Como o nosso ADC ele é de 3.3 volts, ele é de 10 bits, nós dividimos 3.3 por 1024 e obtemos o valor de conversão. Aqui eu quero em milivolts, então eu multipliquei tudo por 1000. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar aquele valor 600, né, do nosso teste de mesa aqui, e multiplicar por 3.22, lá vai pedrinha. Isso vai nos dar um valor em milivolts. Nesse caso, 600 níveis PCM vezes 3,2265625 vai dar 1,93 volts, ou 1935 milivolts. Aí, na linha 49, nós vamos converter isso para ampere. E essa conversão é feita multiplicando esta amplitude de tensão, né, em milivolts, que nós calculamos, por 0.0303030, ela vai pedrada. Da onde eu obtive isso daqui? O nosso sensor ele é de 100 amperes. E o nosso ADC é de 3.3. Então eu peguei 3.3 e dividi por 100 amperes. E aí nós obtemos o valor, né, a taxa
de variação da escala para conversão para ampere. E finalmente nós retornamos ampere. Por enquanto, para nós vermos isso daqui retornando o valor em volts, eu vou alterar o retorno para real volt. E aí nós vamos conseguir ver qual é a amplitude do valor da senoide diretamente em volts e comparar com o que aparece no osciloscópio. Lembrando que o valor no osciloscópio vai acabar pegando também alguns spikes e ruidinhos, né, que provém da própria ligação na protoboard, do próprio sistema que gera esta senoide. Então é apenas como uma base para nós vermos estes valores e compararmos com o que o próprio microcontrolador está lendo e vermos que realmente isso aí está funcionando direitinho. Vamos enviar então para o microcontrolador. Enquanto ele carrega para o microcontrolador, nós podemos ver aqui a nossa montagem, que ela é bem simples. Apenas o ESP8266 com os negativos do gerador de função mais osciloscópio ligados ao GND, e também temos o positivo do gerador de função ligado ao A0, junto também com a ponteira do osciloscópio para nós efetuarmos esta leitura. No gerador de função nós temos uma frequência de 60 Hz, afinal de contas eu quero simular a leitura da rede elétrica da nossa cidade aqui, né, que é 60 Hz com o SCT-100, então vai gerar uma senoide de 60 Hz. Temos uma amplitude de 3.3 volts com um offset de 1.65. Eu posso configurar também qual é o nível que eu quero, né, de GND no caso. Basta alterar aqui ó, o offset para low, qual é o nível mínimo. Mas neste caso eu prefiro centralizar a senoide num nível DC de 1.65 volts, pois o sensor SCT, na forma como nós vamos montar, ele vai ter esse nível de 1.65 volts para nós oscilarmos a senoide em torno de 1.65 volts, que é a metade da tensão que o ADC deste microcontrolador pode ler. Importante ainda destacar, né, pessoal, que vocês devem ter assistido aos vídeos sobre o SCT. Vai ficar em algum lugar para você assistir e entender um pouquinho melhor como funciona este sensor. Ok, então temos offset de 1.65 e neste offset nós teremos 3.3 volts de pico, né? 1.65 para cima e 1.65 para baixo. Podemos ver aqui então no osciloscópio já os valores, né? Está dando ali 3.38 volts de pico, né? E obviamente isso daqui é porque nós temos alguns ruidinhos, ele deve estar mais próximo de 3.3 volts, que é o que está setado aqui. E nós podemos ver agora o retorno da UART com Ctrl Shift M, o Serial Monitor. Podemos ver aqui que ele está lendo 3.277 mV, 3.274, temos algumas variaçõezinhas aí, né? Estamos com um delay de 500 milissegundos, para que isso aqui não corra muito rápido na tela, e podemos ver então essas pequenas variações. Se eu alterar aqui o valor da tensão, botei agora 2.3 volts, no osciloscópio temos aproximadamente 2.4 VPP, né? Volts pico a pico, lembrando dos ruídos. Aqui nós podemos ver 2.37, 2.38 volts, tá bem legal, né? Estamos conseguindo ler bem direitinho, então, a nossa amplitude. Vamos mudar novamente aqui agora para 1.3 volts. Agora estamos vendo no microcontrolador 1.353, volts aqui, né? Temos algumas osciladinhas. E lá no osciloscópio 1.38 volts. Lembrando que isso aqui não vai ficar exato porque o próprio ADC do ESP8266 ele tem um erro intrínseco. O ideal seria nós calibrarmos isso, né? Criarmos uma tabela com alguns valores-chave e descrevermos uma pequena equaçãozinha para corrigir este pequeno erro. Vamos ver isso ainda mais para frente aqui no canal, como melhorar esta leitura. Ok, a princípio está funcionando a contento. Eu vou voltar aqui para 3.3 volts. Então voltamos a leitura para 3.277, 3.280, como é o esperado. E vamos trocar isso daqui, a saída da nossa função, pelo valor de corrente, por ampere. E enviar novamente para o microcontrolador. Agora vamos ver o valor sendo lido, já convertido para o equivalente em corrente. Ok, Ctrl Shift M e temos aqui então 99.32 amperes. Agora vamos fazer o mesmo teste que nós fizemos lá com a biblioteca EmonLib. Vamos colocar a metade, né? Que seria 1.65 VPP.
1.65 VPP deve dar 50 amperes e estamos lendo aqui 52 amperes. Precisamos, obviamente, fazer aquela compensaçãozinha que nós já falamos anteriormente. Na sequência, vamos tentar agora a metade disso. 0.825 volts no gerador de função, que deve dar aproximadamente 25 amperes. E aí está, 26 amperes, está bem próximo, né, fazendo a calibração, que nós vamos ver ainda para frente como fazer, como melhorar isso, né? Nós conseguimos ajustar bem direitinho este valor. Mas qual é a grande vantagem de utilizar este código aqui no lugar do EmonLib? Bom, a grande vantagem é esta. Vou tirar este delay aqui, vamos enviar e você vai ver a velocidade de aquisição que nós conseguimos obter. Podemos ainda ajustar melhor isto, pois nós precisamos de apenas um único ciclo da senoide para conseguir obter o valor de corrente. E este único ciclo ele se dá ali em torno de 16.6 milissegundos. Assim eu poderia ajustar para melhorar o máximo possível o rendimento deste sistema, reduzindo assim o tempo gasto para efetuar essa leitura e conseguindo manter o sistema mais livre para comunicação e outras tarefas. Vamos ver agora aqui, Ctrl Shift M, olhem só, está correndo bastante aqui na tela as informações, porque esse ler corrente ele está consumindo apenas alguns milissegundos para realizar a amostragem. Agora vamos ver quanto tempo ele está gastando para fazer isso. Vamos colocar aqui uma variável long chamada temp e vamos colocar o valor de milis. E depois, temp vai receber milis atual menos temp. E aí nós conseguiremos ver quanto tempo ele levou para realizar essa tarefa aqui e podemos ajustar, inclusive, a quantas iterações são necessárias para realizarmos este processamento. Vou tirar o ln aqui. E agora vamos escrever na tela o tempo gasto junto com o valor lido. Ok, Ctrl Shift M, e aí está, olha só, está gastando 39 milissegundos contra 150 milissegundos da biblioteca EmonLib. Podemos ajustar melhor isso daqui ainda. Podemos chegar em aproximadamente 20 milissegundos, colocando aqui, por exemplo, 220 iterações. Ctrl Shift M, 21, 22 milissegundos e o valor continua estável, 25.98 amperes. Então funcionando muito bem e conseguimos uma velocidade muito maior para todo o sistema. Eu posso colocar várias leituras de corrente aqui dentro do mesmo tempo que você gastaria com a EmonLib e principalmente tendo um delay menor para a resposta em termos de pilha de comunicação, o que é algo importantíssimo. Além de que, se você estiver monitorando a corrente, por exemplo, para desligar um equipamento que entrou em sobrecarga, quanto mais rápido ele conseguir fazer essa leitura para atuar o desligamento, melhor. E aqui nós vamos gastar apenas 22 milissegundos para efetuar essa leitura. Então este foi mais um vídeo de ESP aqui no canal. Espero que você tenha gostado e já deixado aquele like. Compartilhe também este vídeo nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Dúvidas, críticas, sugestões de tema, tudo aí embaixo nos comentários do YouTube. E se você quer ver cada vez mais vídeos aplicados aqui no canal, cogite a ideia de nos apoiar diretamente através dos cupons do Mercado Pago que temos aí embaixo. Temos valores de R$ até R$50, escolha aquele que cabe no seu bolso, ou até mesmo através do nosso projeto lá no Padrim, que é para doações recorrentes. Também possuímos vários níveis lá no Padrim. Pode dar uma olhadinha e ver aquele que se adequa melhor ao seu orçamento. O seu nome vai aparecer semanalmente em um dos vídeos aqui do canal, junto com todos os apoiadores do mês. E assim você nos auxilia a continuar com este trabalho de divulgação de ciência e eletrônica aqui no YouTube,
sempre focado em qualidade, em uma metodologia de ensino que seja a mais abrangente e simplificada possível, mas obviamente sempre tentando manter aquela qualidade com aquele teor teórico que é importantíssimo para você ter um aprendizado sólido. E é isso aí, vejo vocês no nosso próximo vídeo.